Olá Brasil com Z, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para relatar, né, como foi minha gravidez. Eu sei que já faz bastante tempo que eu ganhei neném, vai fazer 2 anos agora em setembro. A Isabela está crescendo muito rápido, graças a Deus muito saudável, mas eu quero trazer o meu relato de parto para vocês. E é difícil falar sobre isso até hoje para mim, por isso que eu demorei para falar. Quem é da minha família sabe o quanto foi difícil para mim essa gravidez e o quanto foi esperado por mim e pelo André, meu marido. E foi desejada a minha filha, sabe? Nós estamos juntos, vai fazer o ano que vem 10 anos. Eu tenho 23, eu comecei a namorar ele com 14 anos, nos casamos com 17. E a Isabela sempre esteve nos nossos planos. Nós acabamos nos separando em 2016. Em 2017 nós voltamos. E em 2017 mesmo eu engravidei da Isabela. Só que com isso veio a surpresa. Porque desde quando eu era criança eu tinha uma arritmia. Só que isso, gente, ninguém descobriu o que era. A minha avó sempre me levou nos médicos, a minha avó sempre correu atrás. Eu lembro dela, sabe, preocupada, às vezes chorando, escondido assim, porque não sabia o que era, né? Ficava com medo de eu morrer, mas muita gente falava assim: ah, não é nada não. Para de ser tonta, isso daí é coisa da adolescência. Eu já tive isso, depois passa. Então, sabe, com essas pessoas falando, a gente sempre deixou pra lá mesmo, porque a arritmia minha, gente, ela era muito só quem via mesmo pra acreditar. Porque realmente nem o André acreditava, meu marido que morava comigo acreditava que eu tinha essa arritmia tão forte, que é de 300 a 400 por minuto. E isso fez, começou com 12 anos e dava uma vez por ano essas coisas e ele acabava não vendo. E é sempre no inverno que piora mais a minha situação, sempre foi no inverno. Então, quando eu tava grávida, começou a vir o inverno, maio, foi maio e junho, em junho. No primeiro de junho, se eu não me engano, foi a primeira crise que deu comigo grávida. E meu coração ia 300, 400 por minuto. Cheguei lá, graças a Deus tinha passado. Meu coração tinha voltado sozinho. Aí no dia 12 de junho, foi bem no dia dos namorados, eu falei pro André que foi melhor. Nós passamos a noite no hotel, né? Passamos a noite no hospital, no dia dos namorados, passamos a noite no hotel. Eu costumo brincar com ele. Aí a gente pegou, ergui a mão, sabe, pra pegar uma lata de açúcar que tava em cima da geladeira. A minha geladeira é bem alta. E eu comecei a sentir, já veio aquela, tipo, parece que vai desmaiar, sabe? Vem uma tontura assim, faz zzzz, daí faz pum, daí começa e não volta mais, não tem Cristo pra fazer voltar. Já me ensinaram técnica de respiração, já me ensinaram várias técnicas, sabe? Beber água, pra ver se volta, mas meu coração não volta. Então, aí eu fui pro hospital. Só que como eu já tava maiorzinha a barriga, tava uns 6 meses e não voltava naquele dia, chamaram o doutor especialista em coração, né, o cardiologista. Aí chegou lá e ele mesmo, gente, quando eu era criança, ele falava que eu não tinha nada, porque nos exames não dava nada. Aí ele viu que eu tinha alguma coisa. Pra vocês verem, tem que ser visto na hora. Outros cardiologistas já falou pra mim que tinha que ver na hora pra ver o que eu tinha, na hora da crise. E nunca tinha sido atendida, gente. Mais de 8 anos passando sofrimento, essas coisas, e nunca tinha sido atendida por um cardiologista no hospital aqui, público, da onde eu moro. Nunca fui atendida. E pela primeira vez que eu fui atendida, o médico já viu que eu tinha algo. Aí chegou lá e falou pro meu marido: você vai ter que escolher entre a sua filha ou a sua esposa, caso não dê certo o procedimento que a gente faça. O procedimento é uma injeção assim, que eles dão no soro, né? Pra fazer o coração a voltar a bater normal. Porque se der na veia a pessoa morre, né? É uma injeção assim que dá aos poucos, né? Que tem que ser liberada aos poucos no organismo. E graças a Deus voltou. E a Isabela ficou bem, eu fiquei bem. Só que, claro, né? Debilitada, porque a sensação que eu tenho é a mesma coisa de ter corrido uma maratona. Um médico especialista em arritmia me falou que é a mesma sensação de você ter corrido uma maratona inteira.
E isso nos causou pânico depois disso, obviamente. Nós ficamos muito preocupados na hora do parto, se ia dar ou não. Aí o médico falou que eu tinha que sair correndo, que eu tinha que ver o médico mais próximo e tal. E sempre, gente, tomando cuidado. Aí eles me deram um remédio, o Verapamil, que eu tomo até hoje, que é de 85 miligramas. Então eu tomo um cedo e um à tarde pra não disparar meu coração. E aquele dia que disparou o coração, dia 12 de junho, eu fui diagnosticada que eu tinha um fio a mais no meu coração, um ramal a mais no lado esquerdo do coração, e que tinha que ser queimado. Só que obviamente eu não queimei, porque né, tava grávida, tudo que era pra esperar. Aí, como eu não tinha, aqui não tem especialistas em arritmia, ele mandou eu pra fora, e sempre falando que eu tinha que tomar muito cuidado, que eu não podia ganhar neném aqui na minha cidade, porque aqui não tem recursos. E mesmo assim eu fui no médico e ele falou que eu tinha que tomar um cuidado, que era pra mim ficar deitada, mas que eu podia dar uma caminhada, sabe? Só que eu passei dos 6 meses até os 9 meses deitada numa cama. E aquilo pra mim foi muito marcante, foi muito assim, sabe? Saber que eu estava ali pronta pra receber uma vida, mas eu não sabia se eu ficaria ali pra ver ela, sabe? E aquilo lá me dói muito até hoje pensar assim, que eu podia não ter resistido ao parto, né? Nossa, muitas vezes eu pensei assim, será que eu vou conhecer o rostinho dela? Eu pedia pro André, sabe, gente? Por favor, paga pra mim um 3D pra mim ver certinho os rostinhos dela, tudo. Só que a gente não tava em condição naquela época. Nós não tínhamos dinheiro e nós tava juntando dinheiro pro parto, porque o parto era R$2.500 naquela época, hoje em dia é mais. E eu tava pagando um plano e eu tinha que ir pra outra cidade, como eu tinha que fazer exames de coração, de ir pra outra cidade pro ritmista especialista, pra ele me acalmar. Lá ele acalmou, falou que não ia acontecer nada no parto. Eu falei, glória a Deus. Só que, gente, aquilo lá foi a pior coisa assim que aconteceu na minha vida. Querer ver o rostinho da minha filha e saber assim que às vezes eu não poderia estar lá pra ver. E quando eu fui pra outra cidade maior, perto da capital daqui do Paraná, né? Ponta Grossa, pra quem é do Paraná. E o médico me acalmou, lá foi um alívio. Só que mesmo assim eu não, sabe? Quando você fica com aquela dúvida, porque um médico fala uma coisa, um médico fala outra. E aquilo lá foi pra mim um alívio e ao mesmo tempo eu ficava, será que eu vou conseguir ver o rostinho da minha filha? Será que eu vou poder ser uma mãe? Porque eu tinha certeza, gente, se fosse pra morrer, ia morrer eu. Porque eu não queria que morresse minha filha, eu queria que ela ficasse aqui. E graças a Deus, Deus foi mais na nossa vida, gente. Deus fez um milagre acontecer na nossa vida. Né? Deus mostrou o propósito dele, que era de crescer a minha família, que hoje estamos juntos aqui, eu e minha filha. Ela tá lá na sala dormindo. Mas foi uma experiência assim que eu não imaginaria passar na minha vida. E hoje eu sei que eu tenho que queimar o fiozinho lá ainda, pra fazer o procedimento, né, de queimar o fio. E eu ainda não fui, devido à quarentena, tudo. Mas eu ainda pretendo ir, porque eu quero ter mais filhos. Eu pretendo ter mais filhos. E é claro, com cuidado dessa vez. Eu não quero mais ficar, sei lá, 3, 4 meses numa cama. Eu não quero mais pensar assim, se eu deixar a minha filha ou deixar o outro, né, pra trás. Eu quero sempre estar com eles, eu quero tomar todo o cuidado possível. Eu sempre penso assim que era pra ser, né? Porque quantas noites eu passei em claro chorando, quantas noites eu passei agoniada pensando, ai, passa logo esses 9 meses pra mim, né? Pra mim passar desse sufoco logo e deitada. E tive muita gente que me ajudou, muita gente mesmo. Principalmente porque a gente não tem carro até hoje, porque meu marido preferiu comprar uma moto esses dias e a gente ficou sem carro. Mas é porque a moto economiza, né, tudo. Mas a gente pretende ter um carro sim. E naquela época a gente não tinha carro, então muita gente emprestou o carro ou levou a gente até os lugares, sabe? A minha avó que ficou cuidando de mim, gente, esses 4 meses que eu passei deitada na cama, ela cuidava de mim, eu não conseguia levantar meu braço assim, sabe?
porque sentia muito aperto aqui, assim, como já tava espremendo já os meus órgãos, né? Tudo, daí parecia que pressionava mais o coração ainda. Então eu tinha medo de levantar, fazer movimentos bruscos e acabar disparando o coração. Porque sempre que dispara meu coração, tá passando uma moto aqui, sempre que dispara meu coração é porque eu faço movimentos bruscos. E isso me deixava assim, meio que imóvel, né? Eu fazia assim, ficava ali deitada na cama da casa da minha avó, ela fazia comida pra mim, lavava minha roupa, então eu tenho muito a agradecer minha avó. Ela foi, tipo assim, mais que minha avó. Na verdade, ela sempre foi mais que minha avó, sempre foi minha mãe, né? Porque eu fui criada por ela, mas isso é um assunto pra outro vídeo. Só que minha mãe e meu pai moram junto, tudo, então eu tenho eles. Só que quem me criou foi minha avó, então ela foi minha mãe 2 vezes, praticamente. Ela cuidou de mim e da minha filha. Aquilo lá foi uma experiência, assim, traumática e ao mesmo tempo feliz, sabe? É um divisor. Então eu quero dizer pra quem tá passando por isso, gente, pra quem tá com uma gravidez de alto risco, que o médico falou que você vai ter que falou pro seu marido que vai ter que escolher entre sua vida ou da filha, não se desespere, gente. Confie em Deus. Confie em Deus que tudo vai dar certo. Porque se Deus honrou a sua família, você vai ficar bem. Você vai ficar com o seu filho, você vai ficar com o seu marido, você vai ficar com a sua família. E é só crer em Deus. Não se desespere. Deus é o médico, gente. Deus é o médico. Não é a palavra do médico que vai fazer você ir embora daqui. Isso eu acreditei nisso, sabe, gente? Eu sempre tive comigo a minha fé, que Deus tinha um propósito maior na minha vida. E graças a Deus hoje nós estamos bem, nós vivemos bem. Claro que eu tomo remédio controlado pro coração. Mas, gente, você que tá passando por isso, que é grávida ou que quer ser mãe e tem o mesmo problema, assim, algum problema, se cuide primeiro, vá no médico, não desista e tenha fé que tudo dará certo. E esse foi o meu relato, galera. Espero que vocês tenham... espero que eu tenha ajudado, né, alguém a entender, né, como que eu passei. Se às vezes posso ter ajudado alguém que tenha o mesmo problema que eu, ou alguém que esteja também na gravidez de alto risco, para que ela possa ter fé e confiar em Deus, que a palavra do médico não é maior que a palavra do Senhor em sua vida. E é isso, galera. Beijos. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e até mais.